Louvado, glorificado, engrandecido seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A todos cumprimento no mais o Senhor. Amém. Vamos orar ao Senhor nosso Deus. Soberano Deus e eterno Pai, é na tua presença que aqui estamos nesse momento, meu Deus, te pedindo pela tua bênção, pela solução das nossas causas, te pedindo, Senhor, a favor do Brasil, a favor do teu povo, a favor da tua igreja, a favor dos que estão enfermos, a favor, meu Deus eterno, das causas impossíveis. Pode ser impossível aos olhos humanos, mas nada é impossível para o Senhor. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, nós estamos aqui orando, Senhor, e clamando, porque Tu és o nosso Deus, porque Tu és o nosso sustento, porque Tu és o nosso auxílio, porque Tu és o nosso libertador. Pai eterno, não somos nada não, Senhor, mas ainda que somos pó e cinza, mas foi o Senhor quem nos fez. E pelo fato do Senhor ter nos feito, então o Senhor quer de nós, ó meu Deus, duas coisas: que assim o adoremos e te glorifiquemos, porque o Senhor é o nosso Criador, e que o nosso interior, todo o nosso ser, corpo, alma e espírito, sejam voltados para te adorar unicamente, para andar conforme o caminho do bem, o caminho que te agrada, Senhor. Não o caminho que achamos que é o bem, mas o caminho do bem pela tua palavra que direciona. Pai, em nome do Senhor Jesus, estamos aqui, meu Deus. Ó Pai, diante da tua presença, sem ti nada somos, mas contigo somos mais do que vencedores. Pai querido e eterno, em nome do Senhor Jesus, eu te apresento os enfermos, aquele, Pai, que está enfermo, que o médico já deu um veredito, e que até agora eu não sei, mas o Senhor é que dá o veredito final em tudo. E o veredito que o Senhor der, o Senhor seja glorificado. Porque o Senhor é quem dá, e o Senhor é quem toma de volta. E bendito seja o nome do Senhor. Pai, toma o Brasil em tuas mãos, toma cada um dos teus filhos, que todos sejamos abençoados, que venhamos a cada dia mais a refletir a nossa própria vida para com o Senhor, que venhamos a cada dia mais aprender de Ti. Em nome do Senhor Jesus eu te peço. Amém e graças a Deus. Após este louvor, Romanos, capítulo 8. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Exaltado é o Cordeiro de Deus. Vida no altar, milagres e milagres vais fazer através do meu viver. Nada e ninguém vai te deter, ninguém vai te deter. Toda ferramenta preparada contra mim cairá.
abençoar, prometeu me levantar. Ergo a bandeira e anunciando entre as nações que Jesus vive está. Ele vai voar. Abra minha boca e o Espírito profetiza, diz que ia começar. Jesus te libertará, vida eterna te dará. Se você negar o mal e o pecado se converter, tua vida mudará. O teu pecado perdoará, tua terra sarará. Deus também te abençoará. Ele também te abençoará. Façamos o seguinte: põe a minha vida hoje sempre no teu altar, e mal prevalecerá. Se Deus comigo está, se eu puser contra o Espírito do Senhor, esse morrerá. Deus tem bênçãos para dar, Deus tem vitória para dar. O que Ele quer de mim é minha vida sempre no altar. Deus tem vitória para dar, Deus tem bênçãos para dar. O que Ele quer de nós é nossa vida sempre no altar, sempre, sempre no altar, sempre, sempre no altar, sempre, sempre no altar. Glória a Deus. Romanos capítulo 8 é o que nós vamos ler. Louvado seja o nome do Senhor. E procurar aprender um pouquinho mais com o Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Romanos capítulo 8, nós vamos analisar os versículos. E eu quero dar um título para esta palavra de Romanos capítulo 8, que nós vamos ler pausadamente do 1 até o 17, falando que este capítulo 8 de Romanos é parte do manual de identificação para quem ouvir saber como a sua vida está diante de Deus. Então, quem ouvir ou ler Romanos 8, eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus, que está nos servos do Senhor e que também conscientiza a quem está distante do pecado, da justiça e do juízo, ele mostra como é que estamos diante dos olhos do Senhor. É a própria palavra que é capaz de descrever assim como estamos, e nós podemos nos autoavaliar e assim saber. Romanos capítulo 8, versículo 1 diz assim: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ou seja, primeiro ponto, se anda na carne e não no Espírito, se anda no Espírito e não anda na carne, melhor dizendo, se anda no Espírito e não na carne, então pode vir tribulações, vem, perseguição vem, falatórios contra a pessoa vem, problemas vem, investidas espirituais vem, palavras que ferem vem, rejeição vem, porque o Senhor Jesus em terra esteve sujeito a tudo isso, mas diante dos olhos do Senhor, esta pessoa, ela subsiste e o Senhor justifica esta pessoa. Louvado seja Deus. Se ela é acusada como
culpada, o Senhor mostrará a verdade e é inocente. Se a pessoa ela é caluniada, o Senhor fecha a boca daqueles que caluniam. Se essa pessoa ela é perseguida, o Senhor põe a perseguição por terra. Se esta pessoa ela sofre, ela chora, mas ela estiver no Espírito Santo, na presença do Senhor, ela subsistirá, porque o que está nela é maior do que qualquer oposição, do que qualquer demônio, do que qualquer investida espiritual, do que qualquer luta humana, do que qualquer tribulação. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz, Romanos 5, justificados pois, versículo 1, mediante a fé, tenhamos paz por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então qual seria a nossa maior preocupação? Procurar mudar e estar cheio do Espírito Santo. Porque se eu conseguir isso, então as demais coisas o Senhor resolverá, o Senhor me ajudará, o Senhor me levantará, o Senhor me fortalecerá, Ele me abençoará 100 vezes mais aqui na terra e me dará vida eterna. Louvado seja Deus. Versículo 2. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, o apóstolo Paulo disse, me livrou da lei do pecado e da morte. Alguém perguntou e disse assim, se o Senhor Jesus morreu para pagar o preço pelos nossos pecados, por que ainda somos pecadores? E eu respondo, porque Ele morreu não foi para nos isentar de pecar, mas Ele morreu para que pudéssemos alcançar perdão pelos nossos pecados e para não vivermos sob o domínio do pecado, para Satanás não colocar uma canga no nosso pescoço e fazer de nós o que bem quer. É assim, mas ainda assim temos a natureza propensa a pecar. Mas quem está com o Espírito de vida em sua vida, este não tem vontade de pecar, este não vive prevaricando, ele não é perfeito, ela não é perfeita, mas assim procura estar com uma vida, uma maneira muito melhor do que se escolher o mundo. Aí eu me pergunto como é que eu estou? O Espírito de vida está em mim, o Espírito Santo? Vou saber, lendo a palavra, analisando. Louvado seja Deus. Tem pessoas que dizem, o Senhor Jesus já pagou o preço por nós. Eu digo, mas lembre-se que Ele pagou o preço, porque estávamos mortos em delitos e pecados. Nem o ser humano merecia, nem nunca mereceu e nem nunca merecerá o que o Senhor Jesus fez. Contudo, quando Ele deu a sua vida, porque Ele quis vir em forma humana, Ele deu, porque o castigo que viria sobre nós, Ele assumiu para que pelas suas pisaduras fôssemos sarados, fôssemos perdoados, fôssemos curados, fôssemos transformados, tivéssemos assim uma nova, louvado seja Deus, uma nova oportunidade, viéssemos a ser abençoados, viéssemos a ter o melhor dessa terra, para que nele pudéssemos assim fazer as pazes com o próprio Deus. Versículo 3. Porque o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne. O que é isso, a lei, visto que estava enferma pela carne? É simples. É porque o Senhor, Ele estabeleceu as leis. As leis, louvado seja o nome do Senhor, e são dignas de ser respeitadas. Mas acontece que os judeus, que a lei foi para eles não cumpriam. E se cumpriam, era de forma demagoga. E se não era de forma demagoga, era de forma para, vamos dizer, assim sem amor. Então o Senhor disse, olha, lembre-se que o primeiro mandamento é o amor. E vocês apedrejam alguém em pecado, e vocês assim procuram fazer outras coisas, mas vocês
que amei ao Senhor Deus e ao próximo. Louvado seja o nome do Senhor. Amei ao Senhor Deus e ao próximo e a si mesmo. Como é que eu sei que amo a Deus? Como eu me relaciono com o próximo? Eu amo o próximo? Às vezes eu tenho raiva do próximo, só me dá vontade, só faltava matar o próximo. Pois é, está faltando sermos cheios do Espírito Santo de amor. Essa é a verdade. Mas ainda enquanto para os ímpios se há tempo, essa é a verdade. O Senhor sabe nossas imperfeições, Ele sabe que nos iramos, Ele sabe que nos aborrecemos, Ele sabe que nos entristecemos, Ele sabe que às vezes a nossa alma dói, Ele sabe que o mundo é assim, o ser humano é assim, não se dão bem. É por isso que Ele criou lei, porque se não tivesse lei, não tivesse Bíblia, não tivesse nada, era pior ainda, mas o Senhor criou. Aí Ele diz, visto que era impossível a lei porque a carne estava enferma, ou seja, o povo não praticava de uma forma que agradava ao Senhor a própria lei, então Ele mesmo veio, Ele cumpriu a lei na perfeição, mas não aboliu a lei, mas Ele a cumpriu, louvado seja o nome do Senhor, através do seu Filho, ou seja, é chamado seu Filho porque vem de ventre de mulher, mas é Ele mesmo, louvado seja Deus, e assim, louvado seja Deus, pelo pecado, condenou o pecado da carne, ou seja, tudo que viesse proveniente da carne, obras da carne. O que os fariseus faziam, eles diziam, nós observamos as leis, e o Senhor dizia a eles, vocês são filhos do inferno 2 vezes mais, porque vocês sabem a lei, mas vocês não têm o amor, vocês dão dízimo, mas vocês são demagogos, vocês são hipócritas, vocês querem me matar, vocês não seguem a lei com amor. Então por isso que o Senhor condenou todo o pecado da carne, inclusive aquela adoração que tinham os fariseus, que não era uma adoração cheia de amor ao Senhor, e se apenas observadores implacáveis da lei, que eram capazes de matar, que eram capazes de perseguir para manterem suas posições de sacerdotes, mas que não tinham o Senhor, a aprovação do Senhor na vida. Versículo 4. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ou seja, o Senhor está usando a boca de Paulo para dizer, em sua carta aos romanos, aos cristãos de Roma, para dizer, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, porque os que são da carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Ou seja, o que é que Paulo quis dizer aqui? Que o Senhor Jesus, Ele fez o seu sacrifício de cruz para que se cumprisse a lei, para que nós que andamos no Espírito não fôssemos condenados, mas sim que através do seu sacrifício e do selo do Espírito Santo é como se fôssemos justificados perante a lei. Louvado seja o nome do Senhor. Como é que estamos andando, na carne ou no Espírito? Louvado seja Deus. Versículo 5. Os que são segundo a carne só se inclinam, só pensam nas coisas da carne. É fácil a pessoa saber. Só quer saber das coisas da carne. Só fala das coisas terrenas, das coisas da carne. Por exemplo, só fala em, vamos dizer, investimentos. Só fala em alcançar grandeza. Só fala em, vamos dizer, em tantas coisas, só coisas terrenas, só coisa terrena. Aí tem gente que fala só coisa terrena, não almejando, mas também só problema, só problema, só problema, só problema. É por isso que o Senhor disse na sua palavra, Mateus 6,33, buscai primeiro o reino do Senhor e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. É como se o Senhor dissesse, para aí, eu dou um freio em você, busque primeiro a mim, busque primeiro comunhão, busque primeiro a minha presença.
inclinando só para as coisas da carne, que também representa só as coisas da terra, só as preocupações com as coisas, com a vida, igual a Marta. Senhor Jesus, oh que nobreza, oh que privilégio. O Senhor Jesus foi fazer a visita na casa de quem? De Marta, Maria e Lázaro. Aí Maria para ouvir a palavra do Senhor, ela se sente, e o Senhor ali falando, e ela ouvindo, e Marta estava cuidando da casa. Ela estava fazendo errado, não. Mas acontece que naquele momento em que o Senhor estava ali, ela estava atenta às coisas da carne, ou seja, da terra. E aí, ela de repente faz uma queixa ao Senhor e diz assim, em outras palavras, Senhor, manda Maria me ajudar. Que é isso? Eu estou fazendo as coisas aqui sozinha, tem muita coisa para fazer. E se eu fosse relatar aqui, ela ia dizer, eu tenho que preparar uma alimentação especial aqui, o Senhor está aqui, eu tenho que limpar a casa, eu tenho que lavar roupa, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que pegar água lá não sei aonde, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo. Mas aí o Senhor falou para Marta e disse, Marta, Marta, você anda preocupada, apegada a muitas coisas, mas coisas de quê? Da terra, da carne, vamos dizer, desse mundo. Diz, porém Maria escolheu a melhor parte. Ou seja, Maria escolheu a melhor parte. Aí eu já vou logo dizendo, porque eu falo mesmo, eu vou logo adiantando. Eu não estou dizendo aqui para ninguém viver na ociosidade aqui. Ou seja, esconder-se atrás da palavra de Deus e viver uma vida ociosa, sem fazer nada e dizer, estou buscando ao Senhor, não é assim não. Todo mundo tem responsabilidade. A mulher, uma das responsabilidades que o Senhor Deus, querendo ou não, achando bom ou não, é ser chefe do departamento doméstico. Agora, o seguinte, fazer das coisas do Senhor a prioridade, aí é isso que eu estou querendo dizer. Ou seja, vamos dizer que não era com muita frequência que o Senhor Jesus visitava a casa de Marta e Maria. Mas, louvado seja o nome do Senhor, quando ele chegou ali, Marta escolheu a melhor parte, de dar ouvido ao Senhor, ou seja, ela não deixou passar a oportunidade. E tem gente na vida que o Senhor, ele vai, visita com uma presença assim maravilhosa. A pessoa ouve uma palavra, a pessoa ouve um louvor, a pessoa sonha, o Senhor fala, a pessoa tem uma experiência, usa alguém na rua, ou o Criador ministra o entendimento que ele faz como bem quiser, mas a pessoa ainda continua pegando a coisas da terra. Vamos fazer das coisas do Senhor a nossa prioridade. Maria era ociosa? Com certeza que não. Ela era dona de casa igual a Marta, com certeza. Mas é porque ela teve um entendimento que na hora que o mestre passou, era uma coisa raríssima. Então ela com certeza ela foi parar para ouvir, porque não era todo dia que o Senhor Jesus estava ali. Precisamos ter discernimento das coisas, colocar o Senhor em primeiro lugar na nossa vida. Ao acordar, ao menos falar com Ele um bom dia, dizer, Senhor, estou em Tua presença, me ajude. Senhor, me ajude a estar se eu não estou aqui. E mesmo que corra para o seu trabalho, mesmo que vá falando com o Senhor na sua mente, mas aí, a nossa seleção de escolha é que vai mostrar se estamos na carne ou se estamos no Espírito. Versículo 6, a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Ou seja, a inclinação da carne, ou seja, aqui já é algo que vai além de ambicionar as coisas da terra, qualquer coisa, mas também as concupiscências da carne. Então, o resultado que é o salário do pecado e a inclinação da carne produz muitas vezes pecado, inclusive negligência de adorarmos ao Senhor, traz morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Na minha vida eu tenho vida e paz? Tenho? Tenho. Mesmo que tenha os problemas,
Problemas todos têm. Mas eu desfruto de vida ou de paz. Aí eu vou saber. Aí aqui, versículo 8. Porque os que estão na carne não podem agradar a Deus. Não vem com essa não. Eu não preciso estar congregando não. Precisa, porque a Bíblia diz que tem que congregar. E se não quiser congregar, não congregue. Mas a Bíblia diz que vai se aproximar daquele grande dia e é para congregar. Hebreus 10, 25. Fora outros versículos. Não. Eu sigo a Deus do meu jeito. Ele está no meu coração. Muito bem. Aí eu pergunto. O que está dentro tem que refletir fora. Até onde o Senhor Deus, Ele é glorificado na sua vida externa, no seu palavreado, no seu modo de falar, na sua adoração, nas suas ações, nas suas palavras, no seu trabalho, diante dos olhos dos outros, diante da nuvem de testemunhas, diante dos olhos do Senhor. O que o Senhor diria de você se Ele resolvesse dar um relato de você ou de mim mesma? Quem está na carne não pode agradar a Deus. Mas eu sou de carne, eu sou de carne, é verdade. Mas acontece que tem um espírito que mortifica, ou seja, que dá um freio nos desejos da carne. É assim. Então assim eu vou saber, se nem me dizer, ninguém me dizer. Porque tem gente que diz assim, eu vou procurar um profeta para saber sobre minha vida. Eu vou procurar assim, falar com alguém, receber oração, eu preciso de uma orientação. Aí o Senhor está dando orientação pela palavra, está falando. Aí você sabe, aleluia, os pontos positivos e negativos da sua vida, aí você nega. Aí você continua procurando profeta à vontade. Você quer ouvir palavra boa? Palavra assim que o Senhor vai te abençoar, que vai isso, que vai aquilo. Se tiver na carne, não vai não. Fica logo sabendo. Porque aqui diz que quem está na carne não agrada a Deus. Versículo 9. Porém vós, Paulo dizia aos romanos da época, e creio que muitos que ouvirão esta palavra, não estáis na carne, mas estáis no Espírito, de E maiúsculo. Se é que o Espírito de Deus habita em vós, mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, portanto, é muito importante nós analisarmos a nossa vida e vermos se ela é mais espiritual ou se ela é mais carnal. Porque se ela for mais carnal, transgredindo a Deus, embora eu diga que tema a Deus e Ele está no meu coração, o Espírito Santo não está em mim não. E se eu partir, eu não vou estar com Jesus não. Essa é a verdade. Essa é a verdade da coisa. Versículo 10. E se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Ou seja, em nossa integridade, corpo, alma e espírito, sem o sacrifício do Senhor Jesus, sem o reconhecimento e sem andar na presença dele, a Bíblia diz que estávamos e vamos continuar estando mortos em delitos e pecados. Agora os que aceitam o Senhor Jesus Cristo, então esses passam a não andar segundo a concupiscência da carne, a ser dominado pela carne, a ter uma canga no pescoço, a viver dominado pelo vício, a viver dominado pela carne, assim, meu Deus do céu, não, aí não é mais, não tem esse tipo de escravidão na vida, porque o Espírito Santo toma conta. Agora é uma guerra, às vezes a pessoa tentada, a pessoa afligida, passa luta espiritual, passa. Mas se ela tiver o Espírito Santo, ela subsiste. Porque o Senhor, o Espírito Santo é mais forte. Agora tem uma coisa. Faça o Espírito Santo ter evidência mais forte na sua vida.
Aí alguém pode dizer, como assim? Mas a senhora não disse que o Espírito Santo é mais forte? É. Mas acontece que eu tenho que fazer por onde? Ei! Renuncie na minha vida. Está entendendo? Porque se o Espírito Santo está em mim, mas se eu for alimentar o outro lado da carne, aí a carne vai prevalecer e o Espírito Santo vai se afastar, porque ele vai entristecer. Porque o Espírito Santo ele é sensível, ele é mais poderoso, mas o poder que emana dele, do Senhor nosso Deus, só podemos vê-lo se a evidência dele na nossa vida for forte, se ele domina mais a nossa vida do que as coisas terrenas, do que os desejos terrenos, do que as coisas da carne. Louvado seja Deus. Esse é o segredo, isso é o que está. É aí que está. Louvado seja o nome do Senhor. Vou encerrar daqui. Vou encerrar agora por causa do tempo. Depois falo mais. Glória a Deus. Aqui fala o versículo 10. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Ou seja, aqui o corpo morto, ele já é morto se andar no pecado. E se tiver o Espírito Santo, aí não é que vamos ser mortos espirituais, mas os desejos da carne estão mortificados. É isso que a Bíblia quer, Paulo quer dizer aqui. E assim o Espírito vive, ou seja, o fôlego de vida vive. Ele assim ligado com o Senhor Deus, com a justiça do Senhor, porque está em comunhão com o Senhor nosso Deus. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus, que o Espírito Santo fez esse trabalho, porque aprova é o próprio Deus, querer fazer como bem quer. Ao Senhor Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne, para viver segundo a carne, porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então isso aqui já expliquei e antecipei. Se vive pela carne, vive morto espiritualmente. Pode crer no Senhor? Pode. Pode até estar na congregação? Pode. Pode dizer que quer Deus? Pode. Enquanto está vivo, glória a Deus. Mas se peca, se transgride, se vive mais do lugar carne, então está espiritualmente falando morto, morta, porque não conta novidade de vida. Versículo 14. Porque os que são guiados pelo Espírito Santo de Deus são filhos de Deus. Mas no livro de Efésios capítulo 1 diz que todos somos filhos de Deus. Sim, Ele criou todos. Mas para ser filhos de Deus espirituais é outra coisa. Tem que estar cheio do Espírito. Se eu estou cheio do Espírito, então eu sou uma filha do Senhor Deus, o quê? Espiritual. Se eu não estiver cheio do Espírito, eu sou o quê? O texto diz que eu sou filha de Deus, ou filho. Pois é. Mas a Bíblia também fala que somos criatura. Aí é uma criatura, uma feitura dele, que foi criado para as boas obras e para andar nelas, mas não anda e nem vive. E que é para viver. E que enquanto tem vida é para despertar para isso. Terminando o versículo 15. Porque não recebestes o espírito da escravidão para que outra vez estivesses em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual chamamos Abba Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito,
momento que somos filhos de Deus, ou seja, o Espírito Santo nos mostra se somos filhos de Deus ou não, ou se estamos ainda em falta. E o versículo 17 diz: e se nós somos filhos, somos herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também sejamos glorificados. Então não vem com essa de dizer que é porque está na presença do Senhor Jesus, e se sofre é porque não está, não é nada disso não. Porque se fosse assim, o Senhor Jesus tinha vindo em palácio real, tinha andado em carruagem vestido de ouro, e assim não tinha sofrido, tá certo? Quem quiser saber o perfil do Senhor Jesus, é só ler Isaías 53. E aquele que é chamado pelo Senhor sofre tribulações, sofre aflições, mas sabe que tem o Senhor na vida quando o Espírito Santo confirma, faz a pessoa subsistir, faz a pessoa sobreviver, faz a pessoa vencer, faz a pessoa alcançar, faz a pessoa sobreviver, faz a pessoa, aleluia, estar de pé para glorificar a Ele. Louvado seja o nome do Senhor, que o Senhor nosso Deus nos ajude e nos abençoe. Vamos orar. Soberano Deus e Pai, aqui estamos em Tua presença. Nada somos, mas de Ti precisamos. Meu Deus eterno, dependemos de Ti para tudo. Ó Senhor, mas o Senhor nos fez e o Senhor nos ama e nos considera, porque somos feitura Tua, criados para as boas obras, para andarmos nelas. Abençoa a todo ser vivente que ouvir essa palavra, porque essa palavra é um manual para nós entendermos como estamos espiritualmente falando dentro de Ti. Pai, abençoa nossas vidas, nos dá livramento, abençoe os lares. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe a todos.